Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim, né? Até porque as eleições já terminaram, o palanque eleitoral já foi desmontado e agora a vida segue normalmente, ou pelo menos deveria seguir normalmente, né? Eu já comecei a voltar à minha rotina, já comecei a usar uma camisa vermelha, coisa que eu não estava me permitindo antes das eleições para não ser confundido com outros eleitores, né? Mas, brincadeiras à parte, a vida deve seguir sim, sabe por quê? Porque depois do processo eleitoral, aí as coisas voltam à sua normalidade. A partir de agora nós devemos pensar numa coisa maior chamado Brasil, né? Agora não temos mais partidos nem políticos, agora nós temos que pensar em o nosso país. E o candidato, o presidente eleito Jair Bolsonaro, ele disse isso muito bem no seu discurso, ele representou isso muito bem no seu discurso ao afirmar que estamos todos no mesmo barco. E realmente nós estamos todos no mesmo barco. E quando você está no mesmo barco, não dá para você remar para um lado e outra pessoa remar para outro lado, porque senão ninguém vai sair do lugar. O barco vai ficar só rodando e não vai seguir em frente. Agora, nesse barco chamado Brasil, nós devemos sim olhar para frente, para o futuro e navegarmos em direção a esse futuro. Devemos olhar para os lados? Sim, até para observarmos o que está acontecendo ao nosso redor. Devemos olhar para trás? Sim, para aprendermos com o nosso passado, para pegarmos as coisas boas e continuarmos fazendo, para pegarmos também as experiências ruins e largarmos de mão de uma vez por todas. É isso que nós devemos fazer quando nós estamos todos no mesmo barco. Agora, esta afirmação ela é tão verdadeira que o próprio candidato Fernando Haddad, derrotado no último domingo, ele se rende a essa afirmação e diz, ao parabenizar o presidente eleito, que espera que ele faça um bom governo, até porque o Brasil merece o melhor. É claro que o Brasil merece o melhor. Então, tanto Bolsonaro quanto Haddad falam aí duas afirmações verdadeiras. O Brasil merece o melhor porque nós estamos todos no mesmo barco. Então, se você é brasileiro, se você está nesse grande barco chamado Brasil, queira o melhor para o nosso país. Não queira o pior, porque aquela ideia de que quanto pior, melhor para a oposição, essa é uma ideia que não pode ser cultivada nas nossas mentes. Agora, quem parece que não quis sair ainda desse palanque eleitoral, quem parece que ainda não quis entrar nesse mesmo barco que nós estamos, é o candidato derrotado, e muito bem derrotado, do PSOL, Guilherme Boulos. Nos seus discursos, logo após a vitória do Jair Bolsonaro, ele vem querendo tomar uma posição assim de arauto da discórdia, o disseminador da contenda. Ele quis tomar a posição de cavaleiro do apocalipse. Pelo amor de Deus, gente, o Brasil não é tudo isso, o Brasil não está vivendo isso que o Boulos disse, não. Ele criou na sua mente, meio louca lá, no seu fantástico mundo de Bob, que nós estamos, ou melhor, que eles estão travando uma guerra ideológica contra o nazismo e contra o fascismo representado por Bolsonaro e os seus seguidores e os seus eleitores. Mas, na verdade, nós não estamos vivendo nenhuma guerra contra o fascismo e nem contra o nazismo, porque nós, as pessoas que votaram em Bolsonaro, não somos nazistas e nem somos fascistas. Pode até ter um ou outro ali perdido nesse mundo. Nós somos patriotas brasileiros que queremos sim um Brasil unido, um Brasil mais justo, um Brasil igualitário, onde todos tenham os mesmos direitos, mas também onde todos tenham os mesmos deveres. E o Boulos, após disseminar esse monte de baboseira, esses desvaneios, de rotular Bolsonaro e os seus eleitores de fascistas e de nazistas, ele esquece de um pequeno detalhe. Não foi Bolsonaro, muito menos os seus eleitores, os seus seguidores, que dividiram o país, que criaram este muro de Berlim virtual que existe hoje no país. Esse muro que divide os brasileiros, que divide os nordestinos do restante do país, que divide negros e brancos, que divide católicos e evangélicos e outras denominações religiosas, que divide heterossexuais e homossexuais. Não fomos nós, não foi o Bolsonaro que fez essa divisão. Quem fez essa divisão foi o PT, e uma divisão
pensada, não foi por acaso. Sabe por quê? Porque é muito mais fácil você passar a ideia de salvador da pátria em pequenos grupos. É isso mesmo, eu crio divisões, eu crio necessidades para esses pequenos grupos e aí eu coloco nesses locais, nesses segmentos, nesses guetos, pessoas que vão ali ajudar, entre aspas, esses segmentos a terem voz. E aí esses segmentos pulverizados, quando eles se juntam, eles formam uma massa homogênea, uma massa grande, inclusive, que pode trazer aí algum legado político e eleitoral para as pessoas que criaram essa situação toda. Agora, gente, o grande detalhe é que os eleitores do Bolsonaro não votaram no Bolsonaro apenas pelo Bolsonaro. Nós votamos no Bolsonaro porque ele representa uma ideia. A ideia de que o Brasil, ele é um país rico, ele é um país que tem tudo para ser uma grande potência, é um país que merece ser tratado com dignidade e com igualdade. As pessoas merecem sim ser respeitadas, não porque elas são negras, não porque elas são homossexuais, não porque elas são pobres. Elas precisam ser respeitadas porque elas são seres humanos. Então hoje tem uma minoria aqui que precisa de alguma coisa, amanhã tem uma minoria ali que precisa de uma outra coisa. Não, nós não queremos isso, nós queremos que todos tenham os mesmos direitos, que todos tenham as mesmas condições, mas que todos também tenham os mesmos deveres. Esse é o Brasil que nós sonhamos. Um Brasil onde político ladrão, político corrupto, não fique sendo bajulado e idolatrado pela população. Porque essa ideia de que quem rouba mais faz é legal, não é. Nós queremos um Brasil, um país onde os bandidos vão para a cadeia e sejam punidos pelos seus crimes. Não que sejam libertados a cada 6 meses ou adolescentes que cometam crimes e sequer passam um dia na cadeia. Não é esse o país que nós queremos. Nós queremos sim um país igualitário, como todos querem, mas nós queremos um país que seja igual para todos. É por isso que o Jair disse, e muito bem disse, que nós estamos todos no mesmo barco. Então eu convido você a entrar nesse barco também e a remar para frente, a visualizar o futuro, a navegar rumo a um Brasil onde todos serão respeitados e todos serão tratados como iguais.